Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã, canal 34.3 e também canal 10 da TV a cabo. Começando o programa Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista sempre trazendo convidados especiais e temas atuais, temas muito relevantes. Claro, com a presença de um vereador e também de um convidado. E já vou logo apresentando o nosso convidado dessa edição de hoje. Temos a honra de receber aqui em Tupã Vinícius Marchesi. Vinícius Marchesi, que é presidente do CREA, o Conselho Regional dos Engenheiros Agrônomos, engenheiros agrônomos e também dos profissionais de geociências. Essa é a grande novidade, né, Vinícius? Exatamente. Essa é a grande novidade. O Conselho ele é muito dinâmico e vai sempre se atualizando. E o nosso papo vai muito na área de tecnologia hoje, né, Vinícius? Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tutu, pelo convite mais uma vez, né? Para mim é uma honra sempre poder falar um pouquinho para profissionais, falar sobre a profissão e como nós podemos aí auxiliar nos debates e nas soluções de problemas de municípios. Então é um prazer estar aqui com vocês aqui em Tupã. E como o Vinícius antecipou, o vereador que mais trata das questões de tecnologia aqui em Tupã, Israel Veloso Neto, o Tutu, o nosso vereador super conectado. Tutu, uma alegria receber você aqui no estúdio da TV Câmara. Muito bom falar contigo. Parabéns por trazer o Vinícius Marchesi aqui. Outras TVs públicas legislativas certamente queriam ter essa honra também para explorá-lo nesse momento tão interessante aí, né? Com assuntos tão atuais. Com certeza, Carlos. Muito obrigado pelo espaço aqui da TV Câmara, sempre nos recebendo aqui, trazendo e oportunizando para a gente trazer novidades, assuntos, né, relativos a toda a população, em especial no dia de hoje, né? A gente tem trazido algumas pessoas aqui que fomentam o nosso estado e hoje na pessoa do presidente do CREA, o Vinícius Marchesi, que é uma pessoa ímpar, né, e tem sempre nos ajudado. Tupã e a associação, que logo a gente vai poder falar sobre o projeto, a nossa parceria através do Legislativo, Executivo e o CREA São Paulo. Então, desde já agradecer a presença aí e com certeza que a gente puder atuar e poder fomentar a questão da tecnologia na nossa cidade até a gente formalizar a Smart City aqui em Tupã, com certeza a gente vai continuar trabalhando por isso. Vinícius, e a sua presença aqui na cidade ela tem um caráter muito especial, porque você vai falar daqui a pouco, né? Vai ter uma palestra sobre inteligência artificial para profissionais, estudantes, enfim. Esse trabalho está acontecendo no estado todo, conta um pouquinho para a gente. Sim, Carlos, não só a inteligência artificial, mas a ideia, né, hoje aqui do convite, agradecer a associação que está aqui acompanhando com a gente, e todos os diretores, João Paulo, Bruno, é falar um pouquinho sobre a profissão, sobre o futuro da profissão, sobre a oportunidade, o mercado de trabalho, né? Como que essa moçada que está chegando agora, que está estudando engenharia, agronomia, alguma das outras profissões que são aí abarcadas pelo CREA, o que o mercado espera deles? O que eles precisam fazer para serem assim reconhecidos, disputados pelo mercado de trabalho? E inteligência artificial, como é o assunto do momento, né? A gente insere ali também um conteúdo sobre isso para falar um pouco sobre como eles podem utilizar essa ferramenta a favor deles, a favor da cidade. A gente tem ali dentro da palestra, um dos módulos ali que a gente passa é falar sobre cidades inteligentes, que o Tutu acabou de citar aqui, o conceito de Smart Cities, falamos sobre 5G também. Então são assuntos que a gente traz, como a gente tem uma posição que nos dá o privilégio de enxergar o mundo corporativo, o mercado de trabalho, o que eles precisam, eles buscam no CREA, falam assim, Vinícius, as grandes empresas, a gente precisa de profissionais com essa característica, que saibam isso, que saibam... Então a gente tenta pegar essas informações e levar até eles. Então essa é a função nossa hoje, aí, a convite da associação, compartilhar um pouquinho dessa experiência com profissionais, né, que se interessem pelo assunto e com futuros profissionais que são os estudantes também para transformar a profissão numa profissão melhor para todo mundo. E é muito relevante, né, Vinícius? Porque impacta a vida de todas as pessoas. A maneira como nós vamos organizar as nossas cidades agora, ela vai fazer toda a diferença, né? Sem dúvida nenhuma. O engenheiro, o agrônomo, ele tem um papel fundamental nessa discussão. A gente está falando sobre 5G. Quem que vai dar todo o suporte? O Tutu citou que foi um dos autores aí da legislação que vai permitir a implementação aqui. Pô, será que a população, Tutu, sabe a importância de se ter um 5G na cidade? Né? Sabe como que isso vai afetar a vida deles de verdade? Não quero nada a ver, meu celular vai funcionar do mesmo jeito. Não é um celular rápido, é uma transformação, uma revolução de tecnologia realmente que vai afetar a vida de todo mundo.
Então, tudo isso é bastante interessante, a gente estar todos conectados para melhoria de serviço. Esse é o ponto. Tutu, e nós temos avançado, né, em legislações. Recentemente foi aprovada uma legislação que comporta investimentos em relação às antenas e tudo mais, né? O que nós temos de novo para mostrar para a população nessa questão aí? O mundo em 2020, a partir de 2020, teve a revolução, a gente pode dizer 4.0, não só da indústria, mas todo o ambiente tecnológico no nosso país, né? E as cidades não estão fora disso, as cidades que promovem os empregos, as cidades que promovem as pessoas, os profissionais. E a gente está em busca de realmente não só inovar, mas ser inserido nessa área. Então é importante o legislativo entender a necessidade da gente encaminhar para esse lado, e foi isso que a gente procurou, trazer a formatação do que o Brasil tem feito hoje para o nosso estado e para a nossa cidade. Então a gente tem acompanhado aí o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele tem preocupado muito com essa questão que o estado de São Paulo esteja à frente, como já está à frente, é uma das poucas cidades do Brasil que já tem o sistema de 5G para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ele comunicou, está indo a alguns grandes centros, e a oportunidade que a gente tem de falar, quem chegar na frente, quem fazer toda a legislação primeiro, vai ter oportunidade de ser inserido o 5G. E nessa alteração da legislação, era simplificar alguns aspectos? Porque o próprio sistema ele é mais simples sob alguns pontos de vista, né? Algum ponto de vista a pessoa fala, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Realmente é um Ctrl-C, Ctrl-V na questão da legislação federal, mas na verdade no ambiente, tanto a parte ambiental, quanto a parte econômica, quanto a parte tecnológica vai mudar muito, vai crescer muito. Então esse é um avanço que a gente precisa fazer. Então hoje a gente vê esses aparelhos, essas grandes antenas, as antenas vão diminuir. Eu estava comentando que esses postes de localização das ruas, a bifurcação de ruas com nome, ali pode ser inserido um sinal 5G, onde pode ampliar, com certeza, uma nova finalidade. E vai ter um impacto ambiental muito menor do que é hoje a antena 4G, 3G, a gente tem transmitido. O Vinícius comentou sobre a questão da importância realmente a qualidade de vida das pessoas. Então, com o avanço da tecnologia, vai poder fazer cirurgias remotas, então a gente precisa de uma resposta bem responsiva na hora de fazer a cirurgia. Ou outra questão de coletação de dados, a gente precisa de algumas respostas bem responsivas. Então, esse momento é disruptivo e a gente tem que começar a caminhar para isso, para que a nossa cidade e o nosso país possa caminhar para esse lado. Vinícius, vocês fazem um trabalho, né, de orientação, de apoio, né, de fomentar o conhecimento do profissional, mas também dos agentes públicos, né? Fala um pouquinho disso. Sem dúvida. Uma das frentes de trabalho nossa, Carlos, a gente percebeu que os departamentos técnicos dos municípios, né, do executivo, eles estão sucateados, enfraquecidos ou não são valorizados. E hoje é muito comum você conversar com o prefeito, aproveitar e mandar um abraço para o Caio, grande parceiro, você conversar com o prefeito e falar, Vinícius, hoje, para eu publicar, né, soltar um edital de um projeto que vai ali resolver o problema da população, eu preciso de mais advogado do que engenheiro. Porque você tem um ordenamento jurídico que é meio complicado, que é a burocracia do Brasil, que muita gente fala, né? E às vezes o que está inserido dentro desse edital, a parte técnica, às vezes é deficitário, então não consegue ser assertivo. Então vem aquelas empresas que não terminam o trabalho, né? Então a gente, entendendo isso, como isso é fruto de apontamento de vários gestores locais, a gente, dentro de uma frente de capacitação profissional que nós temos, né, que atinge o estado inteiro, a gente está, dentro dessa frente, chama CREA Capacita, com uma frente de capacitação de gestores públicos. Então é só voltado para a relação do privado com o poder público, né, que vem sendo muito interessante. A ideia é realmente elevar muito o nível das entregas técnicas no estado. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, está lá no site do CREA, é o programa CREA Capacita, ou creacapacita.org.br, só conhecer lá. Que interessa para os prefeitos, para os vereadores, para todo mundo. Para os servidores também da área. Secretários, equipes técnicas dentro das secretarias podem se conectar, né? A associação é o grande caminho, né? Mas entrem lá, vale muito a pena. A gente vai ter um fórum de gestão pública em breve, né, que vai abarcar todos esses profissionais. Tem uma coisa que eu comentava com o Tutu, né? O CREA, ele tem uma mudança de perfil, né, muito rápida, inclusive, que ele era um órgão conhecido pela população em geral pelo trabalho de fiscalização.
né? E ele não para de fazer isso, não pode parar, mas ele também avança muito nessa questão de apoiar, né? Nós precisamos desse apoio, né? O Brasil é meio carente disso, né, Vinícius? Sem dúvida, Carlos. A fiscalização é a nossa finalidade, a gente está aqui na Casa de Leis, né? Então é muito natural para a gente conversar. Nós temos uma lei federal que é quem nos rege. Sim. Então a legislação é de 1966, ela é clara, fiscalizar o exercício profissional. Exigir profissionais à frente das atividades técnicas. Tem tecnologia, tem inteligência artificial já na fiscalização? É o caminho. A transformação do CREA é total. Sim. Tecnologia para a gente é ferramenta, inteligência artificial é ferramenta, mas o CREA ele passou nos últimos 5, 6 anos por um processo de transformação cultural, né? de pessoas, de reorganização administrativa, e a digital ela faz parte da transformação total do CREA. Né? Mas, falando em números, Carlos, a gente sai de 29 mil atividades em 2015 de fiscalização para o ano passado 462 mil atividades e uma meta para 2023 de 600 mil. Então você vê uma curva exponencial. Não dá para crescer, né? Na época a gente tinha quase 1.000 colaboradores, hoje depois de alguns PDVs, alguns programas aí internos administrativos, a gente está com 650 colaboradores, dentro da autarquia, só que funcionando muito melhor. Tecnologia. Sim. Tá? É ajuste administrativo, mas ferramentas também para que a gente tenha mais eficiência. Perfeito. Então a gente sai de 29 mil para uma meta de 2023 que vai ser alcançada de 600 mil atividades, né, tendo menos colaboradores. A tecnologia é a ferramenta para isso. Vereador, a população ela é fiscalizada, né, pelo CREA, os conselhos em geral eles acompanham todas as atividades, mas a população também fiscaliza, né, a maneira como o executivo e o legislativo trabalham todas essas questões. Né? Quais são as áreas que o pessoal mais cobra aí na parte de infraestrutura e que pode melhorar com a tecnologia e com parcerias como essa, como relatou o Vinícius? A gente vê em nota, né, é muito gritante a questão das empresas, né, para com os serviços prestados para a população e para a prefeitura. A gente vê algumas obras, né, que iniciam-se os trabalhos, depois por um determinado momento, por questões financeiras, por questões até mesmo técnicas, não se desenvolve. Então a população sempre nos cobra, tal obra está parada. Vou dar um exemplo de uma obra que é recurso nosso através de alguns deputados do estado de São Paulo. É uma praça, né, ali no Jardim Morumbi e Jardim Aoki. Está no seu último trâmite, né, na sua última etapa, mas pela questão de troca mesmo da nomenclatura da empresa para a prefeitura, de algumas condições de energia, de água, que está fazendo essa troca, tem que parar a obra, tem que entregar essa parte dessa obra. Então a população fica, parou a obra, e aí, como é que funciona? Já aciona o vereador. A gente tem que explicar, nesse momento agora é a prefeitura, tem algumas questões financeiras que agora a gente vai fiscalizar a empresa, por que eles não entregaram, notificar se não fez o trabalho correto. Então essa é a cobrança da população para com a gente e a gente com o executivo para com a empresa. E Smart City? Quando falamos em conceito de Smart Cities, tornar essa comunicação mais eficaz e também por recursos tecnológicos, seria isso? Com certeza, a gente pensa primariamente na questão que é uma forma educativa, uma forma de segurança. A gente tem que colocar como primazia a forma de segurança, né? A gente vê tudo relacionado a câmeras, à internet, a gente prima pela questão de segurança, mas na verdade a gente eleva isso para a educação, para outras formas de realmente levar a Smart City. Então, se a cidade começa a se movimentar para isso, a gente começa a corrigir a questão do trânsito, a gente começa a corrigir algumas ações nas escolas, algumas ações no âmbito empresarial, serviços públicos principalmente. Então, a gente tem que caminhar para isso, para que a gente traga mais qualidade de vida e otimizar o tempo e o espaço nos serviços prestados à população. E na avaliação do vereador, em que parte nós estamos? Estamos planejando essa cidade inteligente? A gente já tem bases dela? Já tem alguma coisa para exemplificar que já poderia ser classificado como uma ação de cidade inteligente? Sim. A gente colocar aí, nos últimos 4 anos, a gente implantou o sistema Andoc, que é o sistema de serviços prestados à população, onde o pessoal pode digitalizar os serviços, né, onde eu posso fazer um requerimento minha pessoal contribuinte para a prefeitura, para solicitar a questão de documentações, de fiscalização, ou a questão de iluminação pública. Isso avançou muito. Antes a gente fazia um ofício, ou chegava aqui na central de atendimento, hoje a gente pode fazer em tempo real através do celular e do computador. Então, esses serviços já melhoraram, mas a tendência é melhorar em tudo, não só nessa área
do Andoc, mais questão da saúde, ter um tempo mais responsivo nessa questão de marcação e agendamento das consultas. Então, é uma série de coisas que torna uma cidade Smart City. Legal, Vinícius. E o Conselho tem muitas demandas, né? Porque a cidade, o profissional quer construir, a economia, ela busca, né, meios de crescer, havendo recurso, ela vai expandir e às vezes barra nessa burocracia que nós colocávamos. Vocês veem avanço nessa questão dos sistemas, das prefeituras? Tem avançado em que proporção? Para agilizar, por exemplo, a liberação de construções, desmembramento de áreas, etc. Toda essa questão burocrática, né? Burocracia ela não é uma palavra do todo ruim. A burocracia não pode demorar. Mas a burocracia, no final, ela protege o processo, lembrando que você tem recurso público. Não dá para você abrir mão da burocracia e cada um que senta numa cadeira de gestor e vai lá, fala, quero fazer o que quero, porque não tem regra, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, a burocracia, ela não é de todo ruim, ela precisa ser assertiva e rápida, né? Mas você precisa garantir a segurança do processo. E aí o Tutu estava falando do conceito de cidades inteligentes, né? Então, quanto mais a cidade... Porque o que é cidade inteligente, Carlos? Num linguajar mais simples, né? Smart Cities é o termo americano, mas é cidade inteligente. O que é cidade inteligente? Uma cidade que talvez ela tenha resolvido os seus problemas melhor que os outros. É uma cidade que funciona bem. E tecnologia é ferramenta. Não necessariamente uma cidade inteligente é uma cidade extremamente tecnológica. Não, é uma cidade que funciona bem. Que resolve os problemas da saúde, educação, segurança de alguma maneira e presta esse serviço de maneira, você pegando os indicadores de cidade inteligente, de maneira boa. Então, quanto melhor a cidade funcionar, melhor para o profissional, melhor para a empresa de engenharia. Então, o que a gente faz? A gente apoia muito essas iniciativas, a gente quer ajudar a cidade a se transformar em uma cidade mais rápida, mais assertiva, que resolva seus problemas independente da frente. Entendeu? Então, essa é uma das nossas áreas de atuação. E a tecnologia, os softwares, as soluções que as empresas têm oferecido, isso tem sido fantástico, né? Sim, nós temos aí disponível no mercado hoje tudo quanto é tipo. E o custo? Aí vai muito de acordo com a capacidade do município, né? Sim. Mas tudo isso, Carlos, tudo isso você se baseia num bom projeto. Tá. Eu vou dar de maneira bem breve, assim, um exemplo. Eu conheço o sistema lá o CSI de São José dos Campos, que é uma cidade inteligente, que é um sistema de monitoramento da cidade. Ele hoje é uma cidade de 700, 800 mil habitantes, São José dos Campos, cidade conhecida. Foi a primeira cidade inteligente do Brasil. Sede da Embraer, né? Sede da Embraer, mas tem um sistema lá de monitoramento do município de 780, acho que são 800 câmeras. É um projeto muito bom. Sim. Né? Eu conheço uma outra cidade que tem 200 mil habitantes, que tem um sistema de monitoramento de 3.800 câmeras e não tem a mesma eficiência de São José dos Campos. Você entendeu como o projeto ele faz muita diferença? Não é só instalar câmera. Vamos instalar câmeras, não. Maneira como usa. É o projeto que tem que funcionar. Então, são dois projetos extremamente diferentes. Um muito eficiente colocou São José dos Campos entre as cidades mais seguras do mundo e um que não é eficiente. A cidade tem monitoramento, mas é uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. Então, o projeto ele é o diferencial. Perfeito, e nós vamos continuar nesse bate-papo aqui no programa Ponto de Vista. Já, um rápido intervalo e já nós estaremos no segundo bloco recebendo o Eduardo Del Valle, ele que é presidente da AEATECOP, acho que eu falei certinho. Certinho. AEATECOP, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos, Tecnólogos do Centro-Oeste Paulista, né, que conecta aí com o CREA São Paulo e traz muita novidade, muita solução aqui pra gente. É rapidinho, a gente já volta.